Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra pública do GEUC, o Grupo Espírita Unidos em Cristo, aqui de Martinho Campos. Estamos mais uma vez recebendo o nosso grande amigo, o Marcos Goulart. Boa noite, Marcos, seja bem-vindo. Boa noite, gratidão. A gratidão é toda nossa por te receber mais uma vez. Tem um tempinho que a gente não se vê, né? Que a gente não escuta os ensinamentos do Marcos. Salvo engano, acredito que foi no início de dezembro, a última vez que ele esteve conosco, mas o ano está só começando ainda, vamos ter muitas oportunidades de estar compartilhando momentos aqui. Como de costume, eu trouxe uma leitura inicial para a gente elevar o nosso pensamento ao nosso mestre, esse mestre que o Marcos representou ali do lado dele, a gente acalmar os pensamentos, desconectar da rotina, do dia a dia, das correria, do trabalho, das preocupações. É uma leitura do livro Pão Nosso, do Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição 93, o Evangelho e a Mulher. O título relembra um pouco o tema da palestra que o nosso amigo vai nos trazer, que é Mulher, cuidar de si é a evolução espiritual. Nessa lição a gente tem um trecho da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 28. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Emmanuel nos traz uma breve reflexão desse trecho de Paulo. Muitas vezes o apóstolo dos gentios tem sido acusado de excessiva severidade para com o elemento feminino. Em alguns trechos das cartas que dirigiu às igrejas, Paulo propôs medidas austeras que, de certo modo, chocaram inúmeros aprendizes. Poucos discípulos repararam na energia das palavras dele, a mobilização dos recursos do Cristo, para que se fortalecesse a defesa da mulher e dos patrimônios de elevação que lhe dizem respeito. Com Jesus, começou o legítimo feminismo. Não aquele que enche as mãos de suas expositoras com estardantes coloridos das ideologias políticas do mundo, mas que lhes traça nos corações diretrizes superiores e santificantes. Nos ambientes mais rigoristas em matéria de fé religiosa, quais os do judaísmo, antes do mestre, a mulher não passava de mercadoria condenada ao cativeiro. Vultos eminentes, quais Davi e Salomão, não conseguiram fugir aos abusos de sua época nesse particular. O Evangelho, porém, inaugura nova era para as esperanças femininas. Nele vemos a consagração da Mãe Santíssima, a sublime conversão de Madalena, a dedicação das irmãs de Lázaro, o espírito abnegado das senhoras de Jerusalém que acompanham o Senhor até um instante extremo. Desde Jesus, observamos crescente respeito na terra pela missão feminil. Paulo de Tarso foi o consolidador desse movimento regenerativo. Apesar da energia áspera que lhe assinala as palavras, procurava levantar a mulher da condição de aviltada, confiando-a ao homem na qualidade de mãe, irmã, esposa ou filha, associada a seus destinos, e como criatura de Deus, igual a ele. Uma leitura, certinho para o nosso tema de hoje. Contribuiu muito, então. Muito. A gente, às vezes, tem a ilusão de que é a gente que escolhe as leituras, mas não é. Nunca é. É sempre a inspiração. Sempre a inspiração, exatamente. Sempre. Gente segue ou não, né? Ou segue ou não. A gente tem essa escolha, né? Esse livre-arbítrio. Mas, Marcos, antes de eu te passar a palavra, eu vou chamar o Xará, que é o Marcos também,
para fazer nossa prece inicial. A marcaiada. Boa noite, Xará, tudo bom? Agora melhorou. Xará já é, maravilhoso. Boa noite a todos presentes, a todos que estão nos assistindo online, na internet. Então, vamos levar nosso pensamento a Deus, ao meu Jesus, e vamos agradecer por ter nos criado e por tudo que criaste, por esse universo imenso, maravilhoso, esse planeta, esse país, essa região que nos acolhe, por todas as pessoas, natureza, animais, vegetais, minerais, que a sua paz, seu amor, a sua luz possa estar em tudo que criaste, principalmente para aqueles mais necessitados, os que estão em aflições, doenças, os que estão em guerra, possa ser levado a Ele a compreensão do seu amor, para que futuramente isso não possa mais estar existindo. Vamos agradecer também a todos, amigos e mentores dessa casa, que possam estar iluminando nossas consciências, nosso entendimento, para que possamos sair daqui encarnados e desencarnados, com maior entendimento, com mais fé e saúde. Que assim seja. Que assim seja. Eu queria... A palavra é toda sua. Estamos te acompanhando por aqui. Fique. Obrigado. Posso subir seus slides já? Pode. O chamariz já está no primeiro. Muito bem. Gratidão a todos de alguma forma. Boa noite. Espero que esteja tudo bem a todos. Quero aproveitar um momento para salientar e parabenizar o Grupo Espírita Unidos em Cristo, pois, como eu tenho um relacionamento muito forte, dando palestra para a Europa, para alguns países, mas, em particular, Portugal, e eles estão muito preocupados com a possibilidade de sair uma guerra. Estão aí, estão querendo que eu vou lá presencialmente, estão aguardando um tempo. Mas a beleza, se acontecer, interferir, ficar as coisas muito caras, né, como sempre acontece pelo ego, pela vaidade, pela ignorância, esse sistema online vai ser as casas que vão continuar consolando aqueles espíritos que vão chegando. Por isso que eu parabenizo todas as casas que eu dou palestra online. É um mecanismo que tem que ser preparado, como foi da pandemia. São acontecimentos que as casas têm que se especializar. E o Grupo Espírito Unidos em Cristo já é um exemplo, e eu já estou transmitindo aí para muitos amigos seguirem, se prepararem para qualquer evento que aconteça, ter essa possibilidade de interagir. Muito bem. O tema, eu quero salientar que vocês viram aí o canal do youtube.com/marcosbg1950, tem o Facebook também. Esse mês inteirinho nós estamos falando sobre as mulheres. Sabemos da história, sabemos do fato, sabemos das heroínas que estão, né, sendo mencionadas no Evangelho, no Pentateuco, na Revista Espírita. Tem bastante... se fala todo ano da esposa de Kardec e tal, mas o podcast que nós trabalhamos e vamos fechar o mês é sempre trazendo uma reflexão sobre o sentir. Então, a mulher, o livre-arbítrio, a mulher, a relação com a espiritualidade, a mediunidade. Vamos trabalhando nesse sentido para se tornar um diferencial. E, quando foi solicitado a minha presença, veio esse tema, né? Cuidar de si é evolução espiritual. Porque existe um axioma na nossa sociedade que cuidar de si é ego, é vaidade, e nós vamos conversar daqui a pouco sobre esse assunto, porque eu tenho uma entrada que eu faço em todas as minhas palestras.
presenciais ou online, e eu vou aqui participar com vocês, e é dessa forma que eu sempre me apresento. Agradeço imensamente a presença de todos, a oportunidade que essa casa nos dá para pensar e repensar sempre sobre nossas atitudes. Não é as atitudes dos outros, não, é a nossa. Toda vez que eu venho dar uma palestra, eu tenho que fazer uma reforma íntima. Alguma coisa tem que interagir para ter conteúdo. De coração, agradeço todas as pessoas de que uma forma ou outra fizeram acontecer, pois não existe coincidência. Foi o que eu falei com o Danilo, que ele passou ali por algumas dificuldades, eu também chegamos, meu mentor é um padre, pediu para incluir, e a gente sabe que isso tem uma razão de ser. E eu já começo. Danilo, eu acho que eu estou escutando um outro barulho, acho que era bom fechar o seu microfone. Pronto, ficou limpo. A gravação vai ficar boa. Obrigado. Eu sempre saliento, porque o tema que nós vamos trazer tem que ter uma delicadeza muito grande. Primeiramente, para não ser infantil demais, ou também criar situações que a maioria de oradores despreparados, de vez fazer evoluir, enobrecer a mulher, ele traz dificuldade ainda usando a doutrina dos espíritos sem perceber, porque está dentro dele. Ele não quer fazer maldade, mas não se coloca de forma igual à leitura que Danilo trouxe hoje. E olha, eu tenho um amigo chamado Claudio Honor, que também eu faço live aí para Minas, para Uberaba, e a outra é Centraliza, e ele sempre traz no bojo a passagem do Evangelho na qual cobrava do homem um tratamento diferenciado para a mulher, bem melhor. Inclusive, a gente considera o que o Danilo trouxe sobre a feminilidade, o maior feminista que nós tivemos foi Jesus, porque depois dele a consciência foi mudando, né? E é importante, depois, se der tempo, a gente vai conversar sobre esse assunto. Mas, para fechar, nós precisamos entender as leis naturais. Não precisa estudar lá, cada um na sua hora, no seu momento. Mas temos que entender que somos imortais. Olha, como ajuda. Eu faço muito velório para ajudar as comunidades. Aquele que entende e agradece àquela pessoa que partiu, o velório é diferente. Aqueles que se sentem prejudicados e tal, aí vem o Chico, faz uma psicografia lá para suavizar a tensão. Somos reencarnados. Então, viemos ou desse planeta, retornamos, ou viemos de outros, e trazemos uma evolução. Isso quer dizer que a gente vai fazer coisas erradas, mas nunca vai regredir. O inferno é uma outra coisa, uma outra palestra, um outro tema. Mas ninguém vai. Todo mundo sai. Cada reencarnação a gente evolui. Uns um pouquinho, outros muito. É o trabalho que eu faço dentro do sistema carcerário. Eu sei que lá a evolução é do mundo muito terrível, mas estão evoluindo. Para que tudo aconteça, nós temos o livre-arbítrio. Alguns estão aqui hoje, outros não. E depois a causa e efeito. Poderia ali conseguir algo como eu consigo em cada palestra, cada live. Minha esposa sempre fala, vai fazer live, vai fazer palestra, porque depois que tu sai, tá mais calmo, tranquilo. Parece que os problemas que eu tinha para chegar até aqui passa, porque é uma energia, é fluido, é pensamento. É muito importante ter amorosidade como responsabilidade, tá bom? Precisamos cuidar do espírito. Eu peço desculpa que, normalmente, o espírita pensa que cuidar do espírito é estudar, é fazer caridade, é interagir. Isso é importante, mas isso é uma obrigação. Não tem jeito. Sem fazer isso, o espírito não vai interagir. Qual é a verdadeira realidade de cuidar do espírito? Eu falo isso em todas as minhas palestras. É tomar cuidado com verbalizar.
Eu tenho meus inimigos, tenho aqueles que têm inveja. Fui presidente, diretor, muitas vezes, da USE, e as diretorias ali têm as pessoas que têm inveja, têm ciúmes, têm problemas de outras vidas. E quando ele se manifesta que te magoa, te machuca, te acusa de coisas que não é realidade, dá uma vontade de você partir para cima, ou verbalizar, mas segura, sempre. Cuidar do espírito é isso. Pode pensar, mas não machuca. Não machuca a tua esposa, seus filhos, seu vizinho, trânsito, seja onde for. A hora que tu tiver esse controle, que eu conversei com o Danilo, eu era o cão chupando manga, tinha razão para todo lado, brigava com todo mundo, e sempre em nome de Deus, porque eu sempre tive moral, isso é importante, mas o meu mentor me ensinou a cuidar do espírito. Cala a boca! Aí tem história do meu filho, que o Danilo conhece, que eu tive que engolir seco e cresci muito, mas eu não tinha noção. Quando não sabe, mas cuidar do espírito é cuidar, controlar o que verbaliza. Só sair coisa boa. Se não for para ajudar, cala. Faz igual o Chico. Xavier, enche a boca de água e vai para a briga, mas não engole. E cuidar do corpo, pelo amor de Deus. Vai na feira, pega as coisas de Deus. Cebola, tomate, cenoura, alface, sei lá, couve, tem tanta coisa de Deus. Depois vai lá uma vez ou duas, né, por mês no McDonald's, pizza, macarrão, sei lá. Né? Mas cuidar do corpo, das células, para ajudar o espírito a cuidar da sua saúde, é o que entra. Toma muito cuidado com os venenos deliciosos. Refrigerante. Aqui em casa, só de vez em quando. Minha esposa, assim, ninguém bebe. Se tu não comprar muito, acabou, acabou. Né? E a minha esposa, graças a Deus, é naturalista. Então, tudo, comida é tudo natural e nos traz sabores e cuida muito, nos dá essa força de superar os desafios do dia a dia. E, de vez em quando, é claro, um bombom, um chocolate, um bolinho, vai indo, mas não pode ser aquele ditado, não é? Sem isso eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Aí já se entregou e está esse perigo que está no nosso meio, na nossa mídia, porque só mostra coisa que não não são naturais, são industrializados. Então, procure. Vamos ajudar a espiritualidade a nos ajudar. Tudo fica registrado no perispírito. Acabou. Então, todas as doenças, tudo que eu passei, agora mesmo, 15 dias, tive na UTI de novo para operar o couro cabeludo, que veio uma metástase, e vou voltar de novo. Tudo eu me recupero muito bem por causa das células, que são bem tratadas. E isso, por que acontece? Né? Eu operei o coração 2 vezes, boca, perna, intestino, dedo, vai por aí afora. E porque está registrado no perispírito, você precisa limpar aquilo que você criou no seu corpo anteriormente. Pessoas que têm saúde, e igual meu amigo, meu pai foi até 5 e 10 anos, bebeu, fumou, e fora, fez tudo que não sofreu nada. Ele desrespeitou o corpo que Deus lhe deu. E aquilo fica registrado no perispírito. Então, vem gente boa, com problema nos rins, muita bebida, no fígado, e vai, câncer, AIDS, e vai por aí afora, né? Visão, tudo tem uma razão de ser, porque é uma lei natural. Muito bem. Agora nós já vamos entrar no nosso tema. Eu espero que as letras estejam boas aí, porque eu tive que fazer um pouco corrido aí por causa do meu mentor. Nós vamos começar com uma reflexão, igual a abertura que o Danilo fez. Aquela leitura, o meu podcast, a gente sempre faz uma leitura do mês, cada mês uma leitura diferente. Né? Esse mês a leitura até infatiza os cuidados que os homens têm que ter com as mulheres. Por quê? A nossa mente precisa se ligar agora, aqui e agora. Deixa o passado, porque já foi, deixa o futuro, porque pertence a Deus. O aqui e agora tem que funcionar. Então, vamos lá com esse tema, né?
mulher, cuidar de si é evolução espiritual para que a gente possa, né, superar esses desafios. Cuidado consigo mesmo representa um passo importante na reforma íntima. A mulher que valoriza a sua dignidade espiritual compreende que a sua vida tem propósito divino. Não existe coincidência, privilégio, não existe. Ao buscar harmonia interior, cultivar bons sentimentos e manter a fé, ela se torna fonte de equilíbrio e inspiração para todos ao seu redor, demonstrando o que é verdadeiro. Olha que beleza. Quais as frases, as letras aí que tem que mexer com a gente? Manter a fé. Que fé? A fé que você profetiza. Não é a religião. Religião são caminhos que cada um escolhe. Mas a fé raciocinada, ela tem que ser a fonte do equilíbrio. E aí você não traz, né, esse axioma que existe de colocar a mulher numa situação terrível. Mas a gente coloca a nossa mãe, ó, lá em cima. Mas é o meio. O meio não está favorecendo na educação, nas novelas, nos filmes, tem que tomar muito cuidado, na qual traz essa ideia, né, de desvalorizar a mulher. E agora é uma leitura que o meu mentor, Padre Bento, sempre traz para que a gente possa interagir. É uma psicografia que ele sempre coloca. Então, vamos se colocar como um personagem daqui foi preparado hoje, porque não existe coincidência. Então, vamos lá. Nossa, a letra ficou enorme aqui, houve alguma coisa. Luz que começa no próprio coração. Tomara que os outros slides estejam em dia. Irmãos queridos, Deus concedeu a cada espírito a oportunidade de crescer através das experiências da vida. A mulher, com a sua sensibilidade e percepção profunda, possui grande potencial para transformar o meio, os sentimentos, em coisa muito boa. Então, como Deus deu a sua criação principal, que é o espírito, que não existe sexo, nem homem nem mulher, mas é a sua criação, ele não entregou ao homem, entregou à mulher por esse motivo, para que ela fosse o espírito mais forte, a que tem potencial, e é assim na humanidade. 50% das mulheres são... 50% da humanidade são mulheres. Os outros 50% nasceram dela. E por que Deus entregou a elas? Por causa desse fato de ela, já na espiritualidade, já ter atingido um grau magnífico. Mesmo que ela não seja uma mulher madura, age erradamente, mas é a única que tem a possibilidade de trazer a vida. Porque tem as mães que não podem ter filho e tem as mães que adotam. Tudo isso também já tiveram filhos na vida passada, vão ter futuramente, porque estão preparadas para trazer esse potencial de oportunidade que todos os espíritos estão do outro lado querem reencarnar e não podem ficar sem essa possibilidade. Entretanto, essa transformação começa dentro do próprio coração. Não é o coração bomba, não, sabe? Essa bombinha que não fica doente, não pega a doença, ele só tem entupimento, que é uma bomba, porque ele não fica com sangue. Ele pega e joga, mas é aquele coração que representa a casa do espírito, é os sentimentos. Quando a mulher aprende a respeitar seus limites, cultivar a serenidade e manter a fé viva, ela constrói dentro de si um mundo bem melhor. Dessa forma, dessa fonte interior,
nasce a capacidade de amar com mais compreensão e servir, com mais sabedoria, e assim, cuidar de si torna-se um caminho natural de evolução e iluminação da própria natureza. O que isso está dizendo? Cuidar de si torna-se um caminho natural. Lá, no finalzinho, nós vamos trazer uma ilustração de uma experiência que o Chico Xavier trouxe, vai combinar exatamente com o que nós estamos falando aqui. Peço desculpa porque a proporção do slide saiu fora de controle. A lição. Toda grande transformação começa no interior do espírito. Acabou. Não existe espírito homem nem espírito mulher. É espírito. E por que Deus permite? Uma vez vir homem, outra vez vir mulher. Porque não é as questões morais, não é a sexualidade, é a oportunidade de aprender e valorizar. Todo homem que valoriza a mulher, ele já foi mulher em outra vida, porque ele se coloca no lugar dela. Como eu com a minha esposa, antes eu era machista, então eu estava vivenciando o meu lado machista. Depois que eu fiquei há 40 anos entre a vida e a morte, veio os mentores, e aí veio a cobrança, arruma a casa, faz café, eu nunca entrei na cozinha. Essa transformação mostrou o meu lado feminino que estava enrustido. Não queria sair esse sentimento. Eu não sabia, não interagia, não abria, mas a semente do espírito bom, de amor, está dentro. E aí, depois de 2, 3 anos, minha esposa falou, agora você está mais gostoso. Por que ela falou isso? Porque ninguém mudou na minha casa. Quem mudou fui eu. Mas teve que ser pela dor. E assim ela pôde se valorizar, cuidar de si, e estudar mais, fazer curso, porque não tinha um machista. Eu que levo, eu busco, eu vou dar palestra, deixo ela, volto, pego ela. E assim virou todo um relacionamento. E aí ela mudou também, porque teve mais tempo. Né? E lá no espaço do Chico Xavier, a gente vai interagir com esse modo de pensar. Quando a mulher cultiva na sua luz interior, ela espalha esperança, harmonia e inspiração por todos os caminhos que percorre. Todos os caminhos que percorre. É natural, por acaso. Antes, quando eu era o cão chupando manga, eu só tinha amigos falsos. Por quê? Eram meus empregados, eram os que eu dependia de comprar produto deles, eram os pilotos com o piloto que viajavam comigo, que eu era piloto, viajava muito, voava muito, tem histórias aí que não acabam mais. Todo mundo que dependia de mim puxava um saco. E eu achava que eu estava no comando. Quando mudou, começou os amigos e amigas verdadeiras. Por quê? Você muda os amigos também, porque aqueles que não quer nada contigo, só quer te explorar, ele sente dentro de você, da mulher, a firmeza da mulher, a evolução da mulher. Sente. A mulher sente do homem, o homem sente da mulher. Por quê? Isso traz confiança, dedicação, respeito às diferenças. E aí começa a aproximar gente boa. Mas os inimigos também aumentam. Mas eles só te ensinam, porque cada vez que eles te machucam, você aprende a se defender, porque tu vai fazer oração, vai ler bons livros, ver bons filmes, e não vai dar corda, deixa ele acabar de falar, fecha a boca. Porque ficar debatendo política, mulher, sexo, jogo, olha, isso é tudo atraso de vida, a não ser que seja para algo que alguém te pergunta. Eu tenho muitos casais que conversam comigo e conseguiram refazer o seu relacionamento, mas por causa da evolução que eu tive. Porque antes eu falava, separa, não dá, separa. Hoje não. Vamos ver o que dá para fazer. É o feminino que está interagindo dentro do meu coração. E aí você vê um mundo diferente. E aí você é uma inspiração.
Hoje eu converso com a minha esposa, eu vou fazer outra cirurgia daqui a 15 dias, e é muito arriscado, porque essa outra, que eu vou tirar uma parte maior do couro cabeludo, eu vou ter que tomar anestesia geral. Mas meu coração foi operado 2 vezes, mas tem que fazer. Ou você vai ter uma metástase, que vai pegar tudo, né, pulmão, tudo, ou você morre da anestesia. De quando hoje você está ferrado. Aí fui no cardiologista e falou: teu coração está bom, tua pressão está boa, você está de parabéns, vale a pena arriscar. Arriscar, porque a vida é a morte, a Deus pertence. E aí eu converso com a minha esposa, eu falo: se eu morrer, você está ferrado a 50%. Mas se você morrer, eu estou ferrado 90%. Porque a mulher, ela tem uma força sem... Nós vamos falar desse tema no podcast da sexta-feira, né? Sem impor. E no final de 40 anos de casado, eu reparo que ela, sem ela mandar, ela ganhou todas as batalhas. Olha que interessante. Porque o bate-papo, a conversa, a caminhada que eu faço com ela, a gente vai conversando sobre os filhos, sobre a vida, sobre religião. Ela me ensina muito, porque ela estuda outras religiões, e a gente vai aprendendo. É a inspiração. A inspiração é tudo, porque te atrai. E agora, para nós fechar o pensamento, né, mexer com a nossa consciência, é bom sempre trazer uma fonte. Eu podia trazer o Livro dos Espíritos, o Pentateuco, a Revista Espírita, 12 volumes, 12 anos de trabalho de Kardec. Eu podia trazer aqui como se fosse uma aula, né? A gente tem lá as fontes, a intelectualidade, isso não adianta nada. Vamos despertar nossa consciência, que foi algo que o meu mentor sempre pediu, que trouxesse sempre histórias, fatos, que contribuem com o nosso pensamento, porque todo mundo gosta muito de romance, filmes bons. Então, a minha palestra já faz uns 5 anos que eu mudei para essa forma. Então, o tema: mulher, cuidar de si é evolução espiritual. Mas como você vai saber a balança? Hein? Se você está sendo com muita vaidade, ego, ou menos. Né? Aí meu mentor mandou eu entrar lá nas histórias do Chico e trouxe o que nós vamos conversar aqui agora, principalmente por ser em Minas. Né? Ele falou: pô, seu Marcos, o senhor vai dar palestra e tal, e nada de Minas? O Chicão? Falei: deixa comigo, vou lá tocar meu dedo, vamos ver o que vai trazer. Inspiração. Porque é uma lição para mim também, tá? Para todos nós, sem exceção. Pena que a letra saiu grande, mas vamos lá. Certa vez, uma mulher simples procurou Chico Xavier, trazendo no olhar o cansaço de quem vivia apenas para os outros. Dedicava-se aos filhos, ao marido, ao trabalho, e na caridade se sentia-se culpada de tanto se dedicar aos outros. Aí ela perguntou para o Chico: será que eu estou sendo egoísta por querer um pouco de tempo para mim? Chico, com a sua serenidade habitual, respondeu: minha irmã, Deus não pede o sacrifício que destrói, mas o cuidado que edifica. Quem não se ama como equilíbrio, acaba oferecendo aos outros o desequilíbrio. Ela silenciou, tocada pela verdade. Chico continuar: cuidar de si não é se afastar-se do bem, é fortalecer-se para servir melhor. A alma que respeita, ora, descansa, aprende, se renova e assim se prepara para a missão. A mulher saiu dali diferente, entendeu que ao se reservar momentos de paz, oração, reflexão para si mesma, não estava abandonada a ninguém, estava, na verdade, preparando o próprio coração para amar com mais
verdade. A fé cega e a fé é ressacina. Ela tinha que parar porque ela ia irradiar a ajuda que ela dá para os outros. Não é fazer mais um ou menos um, não. É dentro da capacidade de cada um. A lição. Na visão espírita, cuidar de si é um ato de responsabilidade espiritual. A mulher que se equilibra interiormente amplia sua capacidade de amar, servir e evoluir, tornando-se fonte de luz mais ativa, mais penetrante. Porque a mulher tem a interferência com o homem. Ela tem essa capacidade de elevar ou destruir. Porque eu estou dando palestra também sobre essas questões, né? E eu interajo e peço que o público ali se manifeste. E ontem eu estava no CEA, Centro Espírita Evangelho em Ação, em São Paulo, e eu estava falando sobre um tema bem interessante que deu uma audiência muito grande. Porque o pessoal costuma, no meio espírita, eu fico abismado, se nós temos mãe. O tema era Maria, mãe espiritual da humanidade. É o exemplo de mãe. Para aquela época, tem que se deslocar aquela época, que não era fácil. A mulher era subjugada, e José, nossa mãe, né? Foi, caminhou, tiraram, né, ele da cidade por causa de mandar matar as crianças, que sabia que vinha um rei, aqueles fatos que a gente conhece. Mas vamos para a mãe. A mãe tem um filho maravilhoso, sabendo que pelo caminho que ele estava indo, ele ia arrumar muita encrenca. Ele estava indo contra os costumes, ele estava indo contra a vaidade, a ignorância, principalmente sobre a ganância, que os religiosos fazem até hoje, mas em menor proporção, porque a maioria ainda faz muito bem. Mas a raiz daquele modo de pensar, de dar para Deus, né, e ficou enraizado em muitos conceitos religiosos que não querem ganhar para sobreviver, querem ganhar para crescer cada vez mais, materialmente. E ela sabia que ela ia mexer com o poder daquela época, que eram os romanos, né? O símbolo da águia, que metia medo a todo mundo, que era uma suástica, né? Que eles usavam para entrar na cidade com o exército, tudo. E ele iria pregar o amor, a caridade e o respeito às diferenças. Ela sabia que o filho estava se metendo numa bela encrenca. Mas, por outro lado, por intuição, pelo próprio Cristo, né, informando que era missão. Quando é missão, não tem jeito. Eu mudei de um estado egoísta para um estado passivo, conhecedor, ajuda, tal, mas é na hora certa. Mas que ia acontecer, não tem jeito. Já estava solicitado e só iam testar o quê? O meu livre-arbítrio. Se ia ser agora ou ser depois. Porque talvez eles já tentaram lá atrás, né? Quando eu nasci, cresci, sofri muito com muitos acontecimentos, mas não tinha noção. Era católico, coroinha, tinha uma concepção de céu e inferno, e mulher também, né? Que os que pregavam eram homens. Então, os homens tinham uma espiritualidade maior, né? E aí, isso tudo, talvez eu reatadei até que eles falaram, não vai pelo amor, vai pela dor. E aí, comecei quando a espiritualidade pediu para mim, ao levantar, levante com os olhos da sua esposa, eu fiquei atordoado. O que é isso? Estou até para escrever o outro livro, o primeiro já vai sair sobre esse assunto. Mas era aquilo que o Cristo pedia, se põe no lugar dela.
Eu não me punha, eu não queria saber. Jogava tudo, não arrumava nada, não entrava na cozinha, ainda trabalhava, ela é minha sócia, minha secretária, chegava em casa, eu sentava no sofá, ela ia fazer a janta, trazia e me servia, e eu vendo e não admitia que entrava na frente da TV, porque eu era o homem. Eu era homem de Deus ainda, oh meu Deus do céu. Quando ele pediu que eu levantasse com os olhos dela, ela é perfeccionista, eu sou relaxadista. Era que eu tinha que ajudar nesse sentido. Não é porque eu não bebia, não fumava, não traía e ia na igreja que eu era um excelente homem. Não, era péssimo. Aí a primeira coisa, quando eu coloquei o pé no chão, guarda teu calçado, guarda o teu pijama, guarda. E ela lá roncando. Fui para a sala. Olha essa bagunça. Guarda tudo, arruma, pega isso, leva para lá. Entra na cozinha, olha aí a louça, olha tudo isso aí, arruma, coloca na máquina, faz um café, limpa, passa um pano, passa rodinho. Quando ela levantou, foi um choque, que ela olhou tudo. Qual foi a primeira reação dela? Você tem outra? Porque já notou o homem que tem amante? Quando a amante larga ele, o que ele faz? Vai lá, compra flores, compra joia, traz para a esposa, porque ele entendeu a mancada que deu. Eu falei, não, bem, é obrigação espiritual. E aquilo virou contínuo e até depois, já faz 30 anos, ou 20 anos, que essa parte é minha, porque depois torna-se um hábito. O feminino se instala dentro de você, você não vê mais aquilo como uma obrigação, como te cansa. Eu lembro até uma vez, nesse negócio de guardar louça, lavar louça, e o mundo é assim, né? Já que tu faz, ninguém faz. E aquilo aumentava. Aí eu virei para o meu mentor e falei, poxa, ninguém ajuda? Só eu, só eu, só eu. Aí ele fez pensar assim, e a sua esposa que ficou 20 anos, só ela, só ela, só ela? Aquilo me chocou. Aí veio o pior, né? Eu, na indústria automobilística, muitos anos atrás, eu perdi o dedo e tinha 2 médicos. Um falou para jogar no lixo os pedaços que eu levei, é uma história. E o outro falou, não, vou botar um pino, vou tentar. Aí eles brigaram e eu falei, opa, o doente aqui sou eu. Aí o que queria jogar no lixo foi embora, o outro ficou 7 horas, fez, salvou o meu dedo. Aí, o que ele virou para mim e falou? Seu Marcos, meu mentor, tu tem 2 mãos, perfeita. Lembra do dedo? Nós orientamos o japonês lá para fazer, para chegar nessa época, te cobrar gratidão. Você tem que se sentir alegre por lavar a louça. E os outros vão ter um exemplo. Uma hora que eles quiserem te ajudar, eu nunca mais reclamei. E me preparei e deu tempo, deu certo, ficou bom. Parei de cobrar de mim, que a mulher faz isso, né? Tudo eu, tudo eu, tudo eu. Mas a mulher tem que fazer umas cobranças aos homens, menos se ele for igual a eu antes. Ele não escuta e ainda ofende, e aí não dá certo. Mas vai cutucando a onça com vara curta, colocando despertar, saber se nesse homem tem o feminino. Se alguma vez na vida dele ele encarnou como mulher. Né? Se não, vai ficar essa escravidão, encarnação, encarnação. Por quê? Presta bem atenção no que eu vou falar. As mulheres, lamentavelmente, elas viram no plano espiritual e falam, não quero vir homem. Por quê? Porque é atraso de vida, é a porta larga, eles não crescem, eles não podem amamentar, eles não podem... Pode amamentar com a mamadeira, como eu fazia, aprendi, né? Ajuda. Mas não pode gerar filho, e qualquer dor eles desmaiam. Né? E a gente quer trabalhar para o espírito que chega. Nós queremos melhorar, não queremos piorar. Os homens chegam no plano espiritual. E aí, vão querer vir mulher? Não, de jeito nenhum. Eu sou homem, sou macho. Como é que eu vou vir mulher? Aí volta homem.
Aí você olha na humanidade, a quantidade de mulher está sempre crescendo. Porque aqueles espíritos que no despertar, como homem, aprende a sensibilidade, a natureza da mulher, ele escolhe vir mulher. Mesmo que volte depois como homem, mas vai ser um homem amigo, sincero, participante, companheiro. Mas isso são dons femininos, que o homem aprende a olhar com o terceiro olho, que é o que o meu mentor pediu, que eu tinha que enxergar com o olho espiritual, que aqui é a casa do espírito, né? É aqui que comanda tudo. Quando a gente desencarna, eu faço muito velório, né? E você olha, não tem mais nada, mas está ali a matéria, os olhos, o corpo, o coração, tudo só não funciona. Por quê? Porque o espírito já não está mais presente, por causa de uma falência, de um órgão, ou de algum acontecimento e tal. Mas saiu o espírito, é pó. Então, a casa do espírito é aqui. Aqui está o coração, e está a visão, e está a audição do espírito. Porque depois que ele passa para o plano espiritual, ele não precisa dos olhos de ver, não precisa do ouvido de ver, de ouvir, não precisa, né, da boca para verbalizar, porque ele é espírito. E aí, no plano espiritual, tem o livre-arbítrio. Tem aqueles que eu vejo nas minhas palestras, nossa, parece um estádio de futebol. Porque a gente está frequentando o centro espírita. Eu, vocês, eu há 40 anos, mas tenho igual a minha esposa, já nasceu espírita. Né? Quando a gente desencarnar, a gente vai para onde? Não tem trabalho, não tem noite, não tem dia, não tem sol, não tem vento. A não ser que vai aqui para o nosso lar, mas aquilo é muito próximo à Terra. Mas estou falando do plano espiritual. Para onde você vai? Você vai para o centro espírita. E como o centro espírita tem aqueles que funcionam de manhã à tarde e à noite, de segunda a domingo, você vai indo. Sentam lá e continua. Uns que já aprenderam, outros querem aprender mais, outros querem interferir, e vai por aí afora. Porque o centro espírita é uma escola, mas também é um hospital. E agora, como o Chico fala, é um ponto de luz, porque é lá que a gente vai buscar o sentir. Uma graça. Se não vai receber uma graça, vai receber uma orientação. Vai se sentir em paz com a dificuldade que você tem. Ou vai ser grato porque tirou a dificuldade. Então, esse relacionamento na espiritualidade, que você vai ter o livre-arbítrio de vir homem ou mulher. No pensamento, tá? No corpo, aí já é outros 500 que a gente sabe que tem aí algumas situações que tem que ser bem conversada para ser bem entendida, para quando uma família, aí é uma outra palestra, tem que ter muito carinho, muito amor, muita dedicação para tratar desse assunto, quando receber um gênero diferente, dentro de um corpo diferente. Tem uma razão espiritual, mas a humanidade está muito preconceituosa, dos dois lados, então não entende, mas faz parte do aprendizado, porque o que vale é o que tu pensa. Tu pensa que a mulher é mulher, tu pensa que é homem é homem, acabou. Agora, as questões morais aí não. Todos os gêneros têm que ser educados para ter moral. E para que eles possam sentir a moral, ele tem que ter, que é difícil, o exemplo da família, como o marido trata a mulher. Eu tenho um amigo que é amigo de coração, não conheço, mas ele é magnífico, chama Pastor Cláudio. Ele é contra o espiritismo, ele não entende, ele fala que espiritismo é engraçado, uma hora vem como mulher, depois vem como homem, depois vem como cachorro, depois vem como barato, ele não entende nada. Mas, dentro de um conceito evangélico, ele coloca muito a espiritualidade. E eu gosto disso.
porque ele fala que Deus não faz à vontade. Quer dizer, ele prega, ele é contra o livre-arbítrio, mas ele prega o livre-arbítrio. É interessante. E aí, ele contou um fato que eu vou trazer para nós entender essa questão, né, de educação, exemplo. Uma menina chegou para ele e falou assim: pastor, fiquei noiva. Meu marido é lindo, maravilhoso, rico, bondoso, e me trata que nem uma rainha. Mas eu estou com medo de casar com ele. Aí ele virou e falou assim: por quê? Porque ele bate na mãe. E isso está me preocupando. O que o senhor me aconselha? Aí ele virou para ela e falou assim: casa o mais rápido possível, porque ele vai parar de bater na mãe e vai começar a bater em você. Entende a sensibilidade que, às vezes, a mulher não escolheu o parceiro, o amigo. Tem que ver se ele é amigo da mãe, se ele é amigo da irmã, se ele é amigo da sociedade, né? Porque não vai largar só porque casou. E a mãe entrega, às vezes, a nora para ver se auxilia ela a dar jeito no filho. E aí vai as duas sofrer. É difícil? É. Acontece, é raro. Mas você pode já começar a falar: eu vou casar, mas minhas condições são essa. Porque a mulher tem esse poder, pode. Mas assim, a ânsia de casar, a ânsia de ter um parceiro, aí não usa os olhos de ver e o ouvido de ouvir. A boca, né? O falar, que todo mundo está falando, ela não quero é casar. Aí depois vem as consequências. Por isso que esse tema, mulher, cuidar de si é evolução espiritual, ela tem que conhecer a força que ela tem dentro dela. Assim, ela supera os desafios do dia a dia. Eu espero que eu tenha sido útil. Agora, eu vou dar continuidade aqui ao nosso terminar. Vou encerrar com alguns avisos que eu sempre gosto de trazer. Depois eu vou pedir o Danilo para colocar ao vivo, mas por enquanto não precisa. Vamos lá. A água. O Danilo, antes de começar, correu lá, pegou a água. Eu também, porque eu cheguei em cima da hora. Por quê? A água, fluidificada pelo desejo, pode colocar em qualquer lugar, pode ficar em cima da geladeira, na sala, aonde você quiser. Coloca lá e vem no centro espírita, ou traz, para fluidificar. Por quê? Fluidificação da água. O evangelho para ler e refletir. Abre ele aleatoriamente, ali aquela reunião de família, bota uma jarra. Agora, eu mentalizava sempre, a minha mãe foi até os 94 anos em Minas, em Itajubá, ela colocava água lá porque ela é católica, não queria saber nada de espiritismo. Mas, filho, fluidifica a água para mim, eu me sinto tão bem. Pelo telefone eu fazia isso. E o copo com água para cuidar de quê? Das células. A água é vida. Quando a gente desencarna, 80% é água. E aí a gente aprende a cuidar do corpo e do espírito. E tem gente que pensa que é milagre, né? Faz a oração, o espírito vai botar um remedinho, mas o remedinho que ele coloca não é remédio humano, não. Ele aumenta os cristais da água. É ciência. Não é ritual. Os nossos inimigos do espiritismo falam: o espiritismo tem rituais. É porque ele não leu esse livro, A Mensagem da Água. Não é religioso, é só ciência. Mensagem da Água, do Dr. Masaru Emoto, japonês, já faleceu, mas fez um trabalho pelo mundo inteiro mostrando a força da oração ou a força da ofensa. Foi aquilo que eu falei: cuidar do espírito, toma cuidado no verbalizar, porque você machuca. Agora, orar, colocar água ao deitar, bebe, faz uma oração, Paulo de Tarso, né? Não precisa falar bonito, não. Chega lá, coloca água, faz igual o Paulo de Tarso. Deus, eu não fui muito bem, mas amanhã eu vou melhor, tá bom? Gratidão. Aí bebe a metade da água.
levantou de manhã. Deus, me dá força para mim não cometer o mesmo erro. Aí, bebe o resto. Vai. Chegou a noite. Deus, desculpa, mas eu falhei de novo. De manhã. Deus, me dá força. Outro dia. Deus, desculpa, eu falhei de novo. Tu acha que Deus está preocupado com as tuas falhas? Ele está querendo que tu conversa com ele. Porque verbalizando você vai mudando 1 hora. Você vai chegar, pode ser 1 mês, 1 ano, 100 anos, uma reencarnação, 2, você vai falar para ele. Deus, obrigado. Só gratidão. Porque você já não comete mais os mesmos erros. Mas tem que começar. Então, usa o evangelho, copo d'água e cuida do corpo e do espírito. É o que eu sempre falo nas minhas palestras. E eu quero agradecer aos países que também podem estar interagindo com o nosso podcast de hoje, né? Nossa live, nossa palestra. É o Brasil, Portugal e Espanha. Tem outros países, mas são brasileiros que fazem igual vocês. Coloca uma tela lá e eu participo com os frequentadores, tá bom? E o que está acontecendo? Opa, deixa eu tirar aqui. Muito bem, vamos lá. E agora, fechando o pensamento, às vezes as correntes que nos impedem são mais mentais do que física. Pense, por muitas das vezes amarram você a nada e você acredita. Por que eu falo isso? O pessoal vira para mim e fala assim, poxa, Marcos, você saiu da UTI e já está trabalhando? Você saiu da cirurgia ou do tratamento médico e tudo, está sempre alegre. Por quê? Porque eu não vou me vitimizar, aumentar a doença que eu já tenho. E às vezes a gente faz a oração, faz a água, faz tudo, mas se vitimiza. Então, seja grato. Eu sei que ser grato por uma doença, igual essa que eu estou passando, minha família está toda preocupada, eu não estou nem aí, estou fazendo o que eu tenho que fazer, mas eu sei que está na mão de Deus. Se eu tiver que ir, vou. Se eu quiser ficar, se eu tiver que curar, curar. Se eu tiver que... Mas estou bem. E é assim que a gente tem que ser. Pois as pessoas vão chegar para você e falar assim... Meu Deus do céu, cuidado, Marcos. Eu conheço o especialista. Então, e o outro, que é pior. Ah, você teve uma metástase? Eu tive 2. Aí o outro, não, eu tive 3, eu tive 4. Ainda brigam pela negatividade. Então, se concentre, seja grato, porque seus traumas é a cadeirinha. E nós somos um elefante. E você sabe por que o elefante está preso à cadeira, grande, forte, e não sai? Aí vem o nosso pensamento. Porque esse elefante, quando ele era pequenininho, amarravam ele. E ele parou de acreditar que ela era forte. Depois amarrou numa cadeira e ele não sai. Já viu o filme Cowboy? Que o cara desce do cavalo, só dá uma volta, o cavalo fica. Porque desde pequenininho ele foi colocado no cabresto. Isso é as correntes que nos impedem. Temos que ter fé, força e conhecimento. Muito bem, eu vou falar essas frases agora, mas primeiro eu vou mostrar e eu vou querer escutar vocês com todo o gás. Por enquanto, não. É assim. Precisamos verbalizar essas palavras todo dia. Eu quero. É uma interrogação, porque você às vezes não sabe o que quer. Eu posso. Mede o teu salto. Mede, não vai querer ser um Chico Xavier, não vai querer ser um Divaldo. Não, seja um pouquinho melhor. Então, para você poder concluir. Depois, eu faço. Então, eu quero, eu posso, eu faço. Bota em prática. Vai dar sopa, vai distribuir, vai ser recepcionista, vai ser voluntário. Tem que fazer, porque o nosso cérebro, que é a casa do espírito, precisa de exercício, precisa de conhecimento. Aí, no final, vai acontecer que o pessoal fala para mim, mas ninguém quer os tombos, né? Eu mereço ser feliz. Poxa, Marcos, quando tu conta a tua história para mim, me dá vontade de chorar, conta a superação. Mas por quê? Deus é uma coisa só, felicidade. Então, vou voltar e nós vamos aí no salão, quero escutar essa turminha toda, tá bom? Então, vamos lá. Eu quero
Eu quero. Eu vou. Eles gritaram? Ainda não. De novo. Eu quero que eles gritam, por isso que eu repito. Eu quero. Eu quero. Eu posso. Eu posso. Eu faço. Eu faço. E eu mereço ser feliz. Eu mereço ser feliz. Pronto. Eu escutando um pouquinho de alguém aí, eu fico maravilhado. E agora, Danilo, pergunta se tem alguém que está vindo à casa pela primeira vez. Não tenho. Hoje tá bom. Isso é bom. Fica tranquilo que eu sei. Se tivesse, era uma oportunidade. Então, para encerrar, para passar para o Danilo, gratidão a todos. No retorno ao seu lar, e se sintam abraçados pela espiritualidade dessa casa que você frequenta. É aí, não existe coincidência, nem para mim, nem para o Danilo, nem para ninguém. E vamos que vamos em frente, porque tudo que nos acontece, é Deus que nos dá de presente. Gratidão. Danilo, a palavra é sua, meu querido. Fica à vontade. Muito obrigado, meu querido. Muito obrigado. Sem palavras. Nada a acrescentar, nada a dizer, nada a perguntar. Muito bela a sua palestra. A gente sempre fala do seu carisma, né, Marcos? Tem um pessoal aí assistindo, o pessoal da casa também. Muito obrigado por essa energia boa, essa energia que contagia a gente, que sempre anima a gente, essa mensagem com carinho, com cuidado que você traz, com as histórias, né? Uma gratidão enorme. Marcos, eu já vou adiantar um pouquinho e vou falar que desejar, né, um procedimento aí que corra tudo bem, que Deus vai iluminar esse momento, né, que os bons espíritos estejam ali te acolhendo, né, você e sua família, que tudo ocorra em paz. Só mais um que você falou que já veio de outra agora. Nossa, mãe. É milhares, como diz a brincadeira. E eu tenho grupos de oração aqui que eu coloco e eles também fazem. Mas o desejo do coração é que vale ouro. Então, eu peço para orientar a mão do médico, das enfermeiras, e assim, ali, né? Segundo o merecimento, sempre isso. A gente vai sair, porque o mentor fala, tem que trabalhar muito. Você tem que aprender muito, que a gente chama de dívida, não é dívida, mas tem que pagar. Oportunidade. É uma oportunidade de trabalhar mais. Desafio e oportunidade. Isso mesmo, mas a gente está aqui torcendo e vibrando por você. Você comentou que vai ser daqui uns dias já. Vamos vibrar sim. Vou relembrar lá no grupo para a gente poder vibrar, tirar um momentinho, beleza? Gratidão. E vai correr tudo bem. Daqui uns dias nós estamos aí de novo, recebendo você mais uma vez, com essa animação que contagia a gente, com certeza, meu amigo. Gratidão. Uma gratidão enorme pela sua presença. Muito bom te ver de novo, ver que esse ano todo continua. Vocês já agendaram, a gente vai estar presente. Se surgir alguma oportunidade intermediária, me consulta. Porque acontece por acaso, né? A gente... Pode deixar. Eu vou conversar com o Éder. Pode deixar. Isso. Eu tenho um carinho muito com você, com o Éder, que eu conheço. Me deram a oportunidade para essa região e eu fiquei muito feliz. Nós também somos muito felizes por sua participação, sua disponibilidade, seu ânimo bom aqui com a gente sempre, viu? Pode ter certeza disso, Marcos. Muito obrigado mesmo. Para a gente finalizar, eu vou chamar o Emerson para fazer nossa prece de encerramento. Ô Marcos, boa noite. Boa noite, meu querido. Tá jóia. Mais uma vez, sendo redundante e agradecendo, né, sua disponibilidade, está nos trazendo essas palavras, né, e gratidão mais uma vez. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Mestre Jesus, e agradecimento por esse momento, pela nossa saúde, pela nossa vida, pelo ar que respiramos, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, podendo exercitar um pouco de todos os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que possamos cada um de nós refletir nessas sábias palavras, nessas leituras da noite,
e carregarmos para o nosso cotidiano, tentarmos colocar em prática um pouco de cada uma dessas coisas que foram citadas, que foi comentado, que nos foi instruído. Agradecendo a mentoria dessa casa, aos nossos irmãos trabalhadores do GEUC, que Deus possa dar força e bom ânimo a cada um, que possamos seguir sempre confiantes nessa caminhada, nessa jornada. Que tenhamos todos uma noite de sono reparador, com todas essas energias aqui emanadas, de amor, de carinho, de irmandade. Nosso muito obrigado, a nossa gratidão por estarmos reunidos mais uma vez. E assim nós encerramos a nossa reunião, nosso trabalho, os nossos estudos da noite, com as bênçãos do nosso Mestre Jesus. Que assim seja. Gratidão. E vamos que vamos. Muito obrigado mais uma vez, viu? Beijo nesse coraçãozinho bom. Tá, João. Obrigado. Tchau. Tchau. Gratidão. Gratidão, meu amigo. Uma boa noite. Boa noite.